Meu nome é Karina Fregolin, sou professora de modelagem e vou mostrar para vocês qual é o passo a passo que eu uso para fazer a interpretação de todos os meus modelos. Então, eu sempre sigo esse passo a passo. Primeiro, base da modelagem. Segundo, folga de vestibilidade. Terceiro, criação do modelo mais pence de ajuste. Então, o que é a base da modelagem? Aqui eu tô com o meu corpinho, então eu tiro as medidas bem justinha e coloco no papel. Então, a partir... eu não dou folga aqui, tá? Então, as minhas medidas eu tiro com a fita métrica bem justa. Nada de deixar um dedo na fita para ela ficar com um pouco de folga. Então, a minha base ela é bem rente ao corpo. Eu já vou colocar um piloto para vocês verem como que ela fica. Próximo passo é a folga de vestibilidade. A folga de vestibilidade é o quanto eu vou deixar minha peça mais larguinha. Por quê? Porque eu falei para vocês que isso daqui é bem justo. Então, a partir do modelo que eu quero desenvolver, é que eu vou dar a folga. Então, isso varia de modelo para modelo. O próximo passo é a criação do modelo mais pence de ajuste. O que é a criação do modelo? A criação do modelo eu posso fazer um recorte, eu posso descer meu decote, enfim, é criar o que eu quiser a partir da base. Então, qualquer modelo que a gente quiser fazer é sempre a partir da base. Então, eu sempre, independente se é uma moda casual, se é moda festa, eu sempre faço assim. Primeiro, base da modelagem, depois a folga de vestibilidade, criação do modelo mais pence de ajuste. E eu vou mostrar pra vocês como essa base tem que ficar no corpo de vocês bem justinha. Então, a base da modelagem, fiz um piloto aqui em algodão cru para vocês verem. Olha só, então eu tenho a pence do busto, a pence da cintura. Para que essas pences servem? Eu tô com uma calça jeans embaixo, mas tá ok. Essas pences, gente, servem para modelar o corpo. Então, a base, ela tem que ficar ó, bem rente ao pescoço, aqui ó, bem no final do ombro, rente à axila. A partir disso, bem justinho, tá vendo que tá bem agarrado isso daqui no meu corpo. A partir disso daqui é que eu vou criar um modelo. Então, ó, eu vou dar, a partir da base, eu vou dar vestibilidade, porque isso daqui tá muito justo. Quando eu vou criar um modelo, eu preciso deixar meu busto um pouco mais de folga, a minha cintura com um pouco mais de folga. Aqui, eu fiz mais ou menos até a altura do quadril, eu preciso deixar um pouco mais de folga, porque ele tá bem agarrado em mim. Então, a folga de vestibilidade é o quanto eu vou aumentar na minha linha do busto, quanto eu vou aumentar na minha linha da cintura, quanto eu vou aumentar no quadril. A criação do modelo, por exemplo, a base, tá vendo que ela é bem rente ao pescoço? Se eu fosse colocar uma camisa, se eu fosse fazer uma camisa, eu teria que dar folga um pouco aqui no busto, cintura e quadril, né, pra ficar um pouco mais confortável. Aqui, por exemplo, poderia deixar para poder pôr a gola, então quando eu ponho gola, eu poderia deixar, por exemplo, nessa altura o meu decote, porque eu já viria com uma gola, né? Só que sempre na minha base, tá vendo como ela é bem rente à axila? E aqui, ó, olha, outro ponto importante que eu queria falar pra vocês é em relação ao entrecavas, que é essa medida aqui, porque isso daqui, se tiver pequeno, vocês não fazem esse movimento, tá? Então, é uma medida importante pra vocês verificarem na modelagem de vocês também. Se vocês não souberem, quiserem aprender o meu, eu vou deixar um link aqui embaixo, né, das minhas bases de modelagem, base de blusa, saia, calça e manga, como tirar as medidas. Tem a tabela de medidas também e tem o passo a passo de como tirar as medidas. Então, gente, olha só, primeiro, base da modelagem, folga de vestibilidade, como eu falei pra vocês, é o quanto eu vou aumentar na minha modelagem. A criação do modelo, aqui eu vou fazer um modelo simplesinho pra vocês, ó. Então, criação do modelo mais pence de ajuste. O que são as pences de ajuste? Pences de ajuste são pences de correção na modelagem que eu preciso fazer para evitar os defeitos, que é aqueles papos que ficam aqui no decote e na cava. Quando, por exemplo, aqui eu nem colocaria uma manga aqui, porque eu preciso descer primeiro para ficar um pouco mais confortável, né? Abrir um pouco o meu busto, ou seja, dar um pouco de folga no meu busto, porque senão se eu colocar uma manga aqui com uma roupa bem justinha, ela vai ficar muito justa, muito apertada. Então, sempre a manga, a gente faz o seguinte, vocês precisam aprender a fazer o traçado, mas depois da base pronta, vocês criam um modelo, ou seja, dão a folga para depois a gente fazer a manga. Por quê? Porque como aqui vai aumentar essa região, né? Por quê? Porque eu vou dar folga, então essa curvatura da cava aumenta um pouco devido à minha folga. E cada modelo, por exemplo, se eu for fazer um casaco, eu posso dar mais folga de vestibilidade, deixar essa região maior, porque eu sempre vou estar com uma roupa por baixo. Então, eu tenho um tamanho de manga. Agora, se eu for fazer uma regatinha, eu posso deixar menos folga aqui, eu posso deixar ele mais justo ao meu busto. Então, para uma regata e para um casaco, as folgas de vestibilidade, por exemplo, são diferentes. Isso faz com que a curvatura da minha cava aumente também, né?
E aí, a manga, por exemplo, eu sempre vou precisar primeiro desenvolver o modelo para depois criar a manga, porque a manga vai depender da curvatura da cava frente mais da curvatura da cava costa. Então, sempre criem primeiro o modelo e depois façam a manga, tá? Olha só, aqui, por exemplo, a pence de ajuste, como eu falei para vocês, então a minha base, ela tá bem aqui, tá? Se eu for, por exemplo, descer, eu quero uma blusinha simples, mas com um decote mais profundo. Eu vou cortar aqui pra vocês e vocês vão ver que ele vai sobrar. Eu vou cortar e eu volto com ele sem esse pedaço. Vocês vão ver que vai sobrar. Todas as vezes que eu descer o meu decote, eu preciso fazer uma correção de pence de ajuste. Essas pences de ajuste, elas nunca são costuradas na roupa, tá? Então elas vão ser transferidas para algum lugar, ou para minha pence do busto, para minha pence da cintura, para algum recorte, para algum volume. As transferências de pence, que a gente vai falar mais adiante, a gente usa. Então, no caso das pences de ajuste, eu sempre vou transferir essa pence para algum lugar. Ela nunca é costurada, diferente da pence do busto e da pence da cintura. Nesse caso, por exemplo, eu poderia só fechar essas pences e fazer uma blusinha simples, né? Com o fechamento dessas pences. E essas pences aqui, elas servem para quê? Para modelar, para encaixar o meu busto aqui. Porque como a gente tem essas curvaturas, eu preciso do auxílio dessas pences para poder fazer essas curvas, senão nada vai encaixar aqui, tá? Agora, essas pences de ajuste, que são diferentes dessas pences, que eu falei para vocês que essas aqui nunca são costuradas na roupa, são uma correção de modelagem. Então, cada modelo eu preciso prever essas pences para evitar aquelas sobras de tecido que fica. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou recortar isso daqui, volto para mostrar para vocês como fica se eu não fizer essa pence de ajuste. Bom, eu recortei aqui, então, sem a pence de ajuste, olha só como fica sobrando. Isso é um defeito na peça. Então, a gente sempre precisa prever isso para não ficar com nenhum defeito a nossa modelagem. Então, olha só, isso daqui eu precisaria tirar na minha modelagem, tá? Então, a gente precisa fazer o traçado, independente do método que você usa, a gente precisa fazer isso. Na base, depois que você está criando o seu modelo, você vai verificar aonde precisa dessas correções. E lembrando, essas pences de ajuste nunca são costuradas na roupa, tá? Elas são correções na modelagem. E aí, essa pence que eu faria na modelagem, por exemplo, eu iria transferir para algum lugar. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre transferências de pence, mas isso é um defeito. Então, todo passo a passo que eu faço para qualquer modelo é primeiro base da modelagem, segundo folga de vestibilidade, porque aqui tá vendo que tá bem justo, e a base precisa ser bem justa mesmo, porque na criação do modelo é que eu vou verificar qual é o modelo para ver se eu quero ela mais ampla ou eu quero menos ampla. Então, vai depender de modelo para modelo. Então, primeiro, base da modelagem, folga de vestibilidade. A criação do modelo, nesse caso, eu só desci o meu decote, tá? Mais as pences de ajuste. Então, sempre criação do modelo mais as pences de ajuste. No caso, eu precisaria já corrigir isso no meu molde para ele ficar bem certinho. Eu vou mostrar para vocês agora as bases que eu faço. Então, como eu falei para vocês, aqui eu tô com a base. Então, a gente sempre, para qualquer modelo que a gente vá fazer, alguma interpretação, sempre seguir o mesmo passo a passo. Então, vamos lá. Primeiro, base da modelagem. Aqui eu tô com um corpinho, né, na parte da frente. Primeiro, base da modelagem. Segundo, folga de vestibilidade. A folga de vestibilidade, gente, eu vou dar sempre aonde? Aqui na lateral, tá? Então, aqui é o meio frente, aqui é a minha lateral. Então, por exemplo, eu quero deixar a peça com pouca folga. Então, eu vou aumentar, por exemplo, aqui, ó, 1 centímetro de vestibilidade em toda a volta. Então, aqui é a linha do busto, aqui é a linha da cintura. Não descer até o quadril, faz de conta que é um cropped, tá? Aqui eu vou percorrendo, olha só, e vou aumentar 1 centímetro. Precisa necessariamente ter a mesma folga do busto e a mesma na cintura? Não. Então, por exemplo, eu quero uma blusa que o busto seja mais justo, então tô dando um pouquinho de folga aqui, mas a cintura seja um pouquinho mais larga, então eu posso aumentar um pouco mais ainda, tá? Então, não necessariamente a mesma folga de vestibilidade que eu dei no busto, eu preciso dar na cintura e no quadril, tá? Isso depende. Então, isso é a folga de vestibilidade. O primeiro passo é tirar suas medidas bem certinha e fazer a sua base. Essa é a pence do busto e essa é a pence da cintura. Então, como vocês viram, eu provei um piloto e ficou bem justo nessa região, né? Na verdade, toda a peça tem que ficar bem justa. E a partir dessa base bem justa é que a gente vai dar folga e criar o modelo. Então, aqui, a folga de vestibilidade eu tô dando na lateral. Não aumento, gente. Aqui eu não vou dar folga de vestibilidade, porque aqui é a minha cava. Lembra que eu falei pra vocês sobre a manga?
quando a gente cria um modelo, eu preciso fazer a manga, por quê? Porque olha só, se eu fizesse uma manga, observem aqui comigo, eu preciso dessa curvatura da cava frente, mais a curvatura da cava costa para poder fazer a manga, porque a manga precisa encaixar aqui, certo? Só que se eu aumento... se eu dou vestibilidade, se eu tô aumentando a minha peça, vocês concordam que isso daqui aumentou? Então, essa curvatura da cava aumentou, logo a minha manga pode aumentar também. E dependendo da folga que eu der, por exemplo, eu quero uma peça bem soltinha, então eu vou dar isso aqui de folga. Olha como aumentou a minha curvatura da cava. Isso quer dizer que eu preciso de uma outra manga. Então, o ideal é que, lógico, vocês precisam saber fazer o traçado da manga. E no curso de bases eu ensino isso para vocês, mas vocês devem criar um modelo e depois da criação do modelo vocês vão medir cava frente mais cava costa e aí fazer o traçado, o passo a passo que vocês aprenderam, tá? Por quê? Porque senão não vai servir a manga devido a essa curvatura, certo? Então, o primeiro passo sempre é a base bem justa, o segundo é a folga de vestibilidade, que é o que a gente tá fazendo aqui, e o terceiro é a criação do modelo. Como eu fiz no piloto, que eu mostrei aqui pra vocês, no caso, eu só fiz o quê? Eu só rebaixei aqui o decote. Então, eu poderia ter entrado aqui um pouquinho o ombro, porque vocês lembram que o ombro tava bem rente no meu pescoço? Então, eu quero do meu pescoço entrar um pouquinho. E aí, ó, eu posso vir e fazer isso daqui. Só que se eu faço esse rebaixamento, o que acontece? Eu preciso, lembra que sobrou um pedaço aqui de tecido? Que é uma folguinha que dá que fica feio? Nesse caso, como que eu posso fazer pra corrigir, ó? Eu venho aqui... Vou entrar 1,5 centímetro mais ou menos e vou trazer ele pra cá. Então, nessa parte mais curva, por quê? Porque aí eu elimino aquela folga da minha roupa. E como que eu faço para transferir? Uma das possibilidades, na verdade, eu poderia abrir essa pence aqui e transferir essa pence para cá. Ou, como aqui ainda tá justo essa região da cintura, eu posso fazer o seguinte, eu vou abrir essa região da cintura aqui no meio da minha pence para vocês verem. Então, olha só, eu vou abrir aqui no meio da minha pence, da cintura, eu vou fechar. Lembra que eu falei pra vocês que as pences de ajuste, elas nunca são costuradas, elas sempre são transferidas para algum lugar. Nesse caso, eu vou transferir aqui para baixo, porque eu quero que a minha cintura fique um pouco mais larga, mas isso é uma das possibilidades, tá? Então, eu vou fechar aqui, ó. Eu vou fechar essa pence e vou colar isso daqui. Então, o que eu tô fechando aqui em cima... Abriu, tá vendo que abriu um pouquinho aqui embaixo? Então, eu transferi essa pence de ajuste para essa parte aqui de baixo. Isso significa o quê? Que essa minha parte da cintura ficou um pouquinho mais folgada. E como ela tava justa, então, essa folga, por exemplo, ainda tá ok pra mim, tá? Então, não tá largo essa parte da cintura. Mas isso é uma das possibilidades. Então, sempre que eu descer, aqui eu vou colocar o terceiro passo, que é a criação do modelo mais pence de ajuste. Então, sempre que eu descer o meu decote, não importa se eu vou descer aqui, se eu vou descer aqui, se eu vou descer aqui, se eu vou fazer decote V, canoa, não importa. Sempre que eu descer da minha curvatura original, que eu descer o meu decote, eu preciso fazer essa correção, senão vai dar aquele defeito, tá? Aqui na cava, se eu não fosse colocar manga, na minha base, lembra que vocês viram, e ela ficou bem rente à axila? Para ela ficar mais confortável, normalmente eu gosto de descer pelo menos aqui uns 2 centímetros. Então, eu vou considerar que eu colocaria uma manga aqui. Então, eu faço o seguinte, ó, para colocar manga, eu desço aqui mais ou menos uns 2 centímetros. E aqui eu venho, ó, retraçando. Olha só, então aqui eu venho retraçando. Tá vendo? Olha a posição da minha régua. Outra coisa, gente, essa régua, para quem for fazer modelagem, é excelente. Ela é uma régua curva de modelagem, tem na internet, procure em Mercado Livre, Shopee, não tem um nome específico, mas tudo eu faço com essa régua aqui, tá? Qualquer modelagem eu sempre vou usar essa régua. Então, aqui, para colocar manga, por exemplo, na minha base, eu desço uns 2 centímetros e olha só a posição dela. Tá vendo que eu não tô comendo entre cavas aqui? Lembra no vídeo que eu mostrei pra vocês, um pouquinho antes, quando eu tava provando o piloto, que essa medida é uma medida muito importante, porque se tiver pequeno, vocês não fecham o braço. Então, quando eu for fazer o traçado da cava, né, quando eu for fazer o rebaixamento, é muito importante essa posição da régua. Por quê? Para não ficar apertado nessa região, tanto na frente quanto na costa, certo? Então, olha só, a curvatura da minha manga eu teria que medir desse ponto até aqui.
tá? Para poder fazer o traçado da manga. Então, isso que a gente tá fazendo é uma criação de modelo agora e sem defeito, sem aquele defeito que tinha ficado no piloto pela falta da pence de ajuste, né? Então, essas transferências de pence, a gente vai falar ao longo dos próximos vídeos, a gente sempre precisa prever. Nesse caso da cava, gente, como eu vou colocar manga, eu não faço a correção aqui. Mas, se eu não fosse por manga, eu faria a correção de pence de ajuste aqui também, porque senão aqui também fica aquele papinho nessa região da cava. Eu sei que modelagem é bastante coisa, ao longo dos vídeos vocês vão se familiarizando, porque a gente sempre vai seguir o mesmo passo a passo, base da modelagem, folga de vestibilidade, criação do modelo, mais pence de ajuste. E para qualquer modelo a gente sempre vai seguir esse passo a passo, lembrando que essas pences que eu mostrei para vocês, a pence do busto, a pence da cintura, a gente está trabalhando com o tecido plano, ou seja, aquele tecido que não estica, tá? E ao decorrer dos vídeos vocês vão se familiarizando um pouco mais com essas transferências de pence. Eu disponibilizei lá no meu Telegram, eu vou deixar o link aqui embaixo também, essas bases em miniatura. Por quê? Porque para vocês irem estudando, então vocês imprimam várias, então tem essa aqui é a parte das costas, né? Então, a parte do corpinho, parte da frente, costa, manga, calça, frente, costa, saia, frente, costa. Por quê? Porque aí vocês imprimem e vão vendo os vídeos e vão colocando, vão escrevendo, né? Fazendo um caderninho com anotações de vocês sobre transferência de pence, enfim, folga, criação de modelo. Então a gente está interpretando a modelagem com essas miniaturas, facilita na hora de vocês estudarem. Então eu vou deixar meu Telegram aqui, aí vocês imprimam as bases em miniatura.